Amigos queridos, busquemos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir a sua presença em nossas vidas, manifestada através do seu amor pela humanidade, pelas páginas vivas do seu Evangelho e pelos amigos espirituais que em seu nome são conosco, trazendo aos nossos corações vibrações fraternas e acolhedoras, incentivando-nos a caminharmos em consonância com as sábias leis de Deus. Nesta hora, Senhor, te buscamos uma vez mais para saciar os nossos espíritos da verdade e, nutridos pela força do bem e da verdade, caminharmos, Senhor, na multiplicação daquilo que já vibra em nós. Que sejamos o pequeno fermento que leveda a massa, a célula saudável e viva no organismo social do planeta Terra, para que em seu nome, Senhor, possamos aprender a servir. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos. Meus irmãos, o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. É muito importante esse pensamento, porque até hoje ele é uma grande verdade. A frequentação a religiões, a cultos religiosos, os cultos de adoração externa, não tem feito nenhum movimento ascensional ao espírito em evolução. É bem chocante, podemos dizer isso, que termos sido de tantas religiões, ou hoje estarmos na doutrina espírita, apenas no proselitismo, na frequentação dos cultos, em tomarmos ou darmos passes, enfim, as atividades que a casa dispõe, não tem feito mudanças significativas em nosso íntimo. Afirmar isso seguidas semanas que estamos, é preciso que nós tenhamos buscado no íntimo do nosso ser essa motivação, esse empenho e esse compromisso que nós trouxemos com a doutrina dos Espíritos. Para que a doutrina dos Espíritos em nós seja uma força a movimentar o nosso processo evolutivo, sem que nós precisemos o tempo todo esperar que forças externas venham como aguilhões à minha consciência me desmobilizar. Então, nós estamos numa comoção planetária para desmobilizar um ranço, desestruturar estruturas arcaicas que eram falsas crenças e que não sustentam a verdade. Mas isto não haveria necessidade se nós já tivéssemos despertados para a ação transformadora a que viemos em consonância com as leis de Deus. Nós sempre temos Emmanuel como uma referência do Evangelho de Jesus significativa. Eu queria voltar numa questão do Consolador,
para nós refletirmos mais profundamente. É a 236 e a 237. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista, um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. É bastante elucidativo esse pensamento de Emmanuel, que nós não estamos falando de forma nenhuma que deva ser suprimida a instrução do espírita. Ao contrário, nós temos frequentadores e trabalhadores nas casas espíritas, pasmem, que não são espíritas ainda. Leem o Evangelho e não são espíritas ainda. Então, por isso que nós estamos aqui todos os dias construindo um pensamento do que é ser espírita verdadeiramente, né? É lógico que o conhecimento doutrinário é um manancial. Chico é a prova disso. Ele veio com essa missão de trazer o manancial da verdade para todos nós, e nós precisamos nos alimentar desse manancial. Mas desse momento extremado que nós estamos vivendo, o convite é de outra natureza. Então, e é assim, fiquei pensando bastante no alvorecer desse dia, nas minhas preces iniciais, como não é simples nós estarmos aqui falando de espiritismo para espíritas, para amigos nossos que são tão espíritas quanto nós mesmos. E nós estamos aqui buscando não ter uma redundância, mas trazer uma reflexão. E essa reflexão está relacionada à coerência e à postura, que é o que o Eurípides primeiramente veio nos trazer com a sua metodologia, que nos faltava uma coerência entre o que já sabemos e o que vivemos. E esse alinhamento, né, entre o que sabemos, o que vivemos, o que somos no mundo, é a postura. E esta postura pode ser exemplificadora e arrastadora ou não. Então, nós temos uma descoincidência muito grande entre, muitas vezes, o que falamos e o que vivemos, né? Como nos comportamos e o que sentimos. E essas incoerências, né? Aqui somos de uma forma, em casa somos outra, no trabalho somos outros, muitas vezes é assim, porque nós trazemos dentro de nós uma necessidade de atender a expectativa do outro. Então, se no meu trabalho requerem que eu seja assim, eu vou ser assim, mas no íntimo não sou. Se na casa espírita requerem que eu seja assim, eu vou dizer assim, falar assim, mas no íntimo não sou. Então, é o momento de rasgar os véus, né? É o momento de nós estarmos mais despertos para essa coerência. Como fora dito outro dia aqui no nosso Evangelho, que nós devemos ser melhores com os nossos do que somos na casa espírita. Melhores, mais evangelizados, mais amorosos, mais doadores, porque ali, naquele cadinho purificador, é que nós vamos construir realmente os sentimentos valorosos. A casa espírita é um reduto, hoje, na atualidade do pensamento espírita, a casa espírita precisa ser um celeiro, né? Um celeiro de oportunidades, um celeiro de bênçãos, um celeiro de relacionamentos, onde nós fartamente vamos estruturar nos nossos relacionamentos sentimentos que não possuíamos. Então, o Emmanuel disse assim: existe uma diferença entre doutrinar e evangelizar, né?
Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Então, a pessoa vai lá, fala do Evangelho, faz estudos doutrinários, adequadíssimos, está tudo certo. Basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Agora, para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Para evangelizar, é com o sentimento construído que está disponibilizado espontaneamente daquele que possui. Porque Jesus nos disse, quando uma virtude se desprendeu de mim, nós estamos entendendo que virtudes se desprendem espontaneamente daqueles que a possuem. Ninguém consegue reter o amor pelo próximo, quando esse amor é vivo. Ninguém consegue segurar a visão da caridade, o sentimento da caridade, quando isso já é nascente no nosso íntimo. E outros tantos valores. Eles não calam dentro de nós, porque não é preciso falar, é preciso viver para sentir. E esse estado de viver para sentir é que traz o equilíbrio que todos nós estamos buscando. Na primeira, que é a doutrinação, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Este é o chamamento desta hora. Vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas os sinceros evangelizadores serão sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades do outro, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Porque o manancial é assim, quanto você mais dá, mais vem da fonte, mais brota da fonte. Então, aquele que doa dos seus sentimentos, ele fica inesgotável. Olha que interessante. Ele fica inesgotável. É quanto mais ele doa, mais fértil, mais manancial, mais nascente de sentimentos. Isso é uma fertilidade do evangelizador de espíritos. Então, nós estamos sendo convidados para transitar da doutrinação, da demonstração intelectual dos fatos, porque essas já nos encantaram e nos esclareceram, mas que hoje nós estamos defasadíssimos de coincidirmos o processo intelectual com o processo moral. Coincidirmos. A doutrina espírita, no seu nascedouro, disse que o conhecimento intelectual nem sempre acompanha. O moral vem depois, mas o convite hoje da nova era, o estado regenerador do espírito, é conciliar o conhecimento com o sentimento, para que essas asas nos tragam o equilíbrio. É evidente que os preceitos, os conceitos, os ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, que foram postuladas por uma equipe de espíritos seletos, afeitos ao coração de Jesus, é evidente que esse conhecimento contribui de uma forma extraordinária para todos nós. E conhecer
não necessariamente significa vivenciar, como a Célia está colocando. Então, cabe uma pergunta. Diante de tudo o que nós já sabemos, qual tem sido mesmo a dificuldade de vivenciarmos? O que está faltando aos nossos espíritos para que haja uma plena vivência de tudo isso que nós estamos aprendendo? Sobre qual aspecto será que nós ainda nos encontramos iludidos? Porque a falta dessa implantação da verdade em nossos corações, obviamente que está relacionado àquelas ilusões que nós ainda alimentamos, desejamos com toda a força viver. Em detrimento daquilo que já sabemos. Então, nesse momento é muito importante nós nos perguntarmos a respeito disso. Sobre que aspecto eu ainda desejo com profundidade alimentar determinadas ilusões. Nós sabemos que a maior ilusão que pode alcançar um espírito na fase que nos encontramos chama materialismo. E materialismo, nós temos discutido aqui na nossa casa, é algo que muito amplo. Muito amplo. Então, que aspecto do materialismo ainda está nos prendendo a ponto de não conseguirmos viver tudo aquilo que já sabemos? Porque é necessário deixar estas ilusões para que tenhamos profundo aproveitamento do que temos aprendido. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos entre a saúde e a doença. Muitos dos nossos se encontram saudáveis e outros adoentados, enfermos. E são nesses momentos de enfermidade que o espírito tem grande chance de encontrar com Jesus. Um encontro definitivo. Porque Jesus nos busca todo o tempo todo. E nós corremos, na grande maioria das vezes, desse encontro. A gente corre. E quando nós estamos enfermos, e nós estamos numa condição como espírito que facilita muito a doença, não só pelo Covid que nós estamos aí, mas vários tipos de doenças que nos acometem. Nesses momentos de enfermidade, são momentos que temos oportunidade de desenvolver valores que no momento em que estamos saudáveis é mais difícil. Então, enfermos, nós temos possibilidade de desenvolver a tolerância, a paciência, a reflexão, diminuir o ritmo, facilita
que nós possamos olhar com mais clareza para a nossa vida, para os nossos equívocos, para aquilo que nós construímos de melhor e fazermos um balanço do que temos feito e de como temos realizado. E isso auxilia demais o espírito a não retornar ao mundo espiritual num estado de inconsciência. Porque muitas vezes, naqueles momentos em que nós nos encontramos enfermos, com possibilidade de retornarmos ao mundo espiritual, nós podemos tomar determinadas decisões e mesmo que tenhamos um desencarne, mas aquela decisão tomada, como diz Kardec, no que é o Espiritismo, aquelas decisões tomadas minutos, horas, dias antes de um desencarne, elas serão extremamente úteis na vida futura do espírito, porque aquilo vai compor a sua próxima existência como intuições bem precisas para evitar erros anteriormente cometidos. Então nós estamos num momento em que ou estamos saudáveis ou estamos enfermos. No estado de enfermidade, se nós ficarmos tomados pelo medo, vamos ficar paralisados. E o aproveitamento será mínimo. Porque é nesse estado de enfermidade que nós vamos aferir a nossa fé, os valores que nós já adquirimos. E isso é extremamente importante. E saudáveis, é muito significativo que nós possamos refletir o quanto nós estamos, nesse momento, verdadeiramente contribuindo para que o nosso viver seja um viver coerente com tudo isso que nós estamos aprendendo. É nessa hora que, estando em estado saudável, podemos ainda mais aumentar, enriquecer o nosso campo espiritual de saúde, com pensamentos, atitudes que vão fortalecer esse estado saudável do espírito. Olharmos ao nosso redor e contribuirmos com a nossa força, com o nosso pensamento, com tudo aquilo que é nobre, para enriquecer os nossos dias de vibrações que estejam sintonizados com Jesus. E o Espiritismo, que é essa doutrina extraordinária para nós, facilita muito que nós possamos realmente nos entregar a um viver reto. Porque nesse texto que nós estamos estudando, denominado Espiritismo em Nós, Emmanuel vai dizer que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Então, o que é mesmo vivermos com o pensamento reto? Para que tenhamos uma vibração que nos sustente, para que tenhamos
a possibilidade de ter esse encontro com Jesus, não necessariamente no estado enfermiço, mas no estado lúcido de trabalho. Porque quando nós observamos os personagens que estiveram naquele momento que Jesus esteve conosco, nós vamos ver, por exemplo, alguns espíritos precisarem chegar a um nível de sofrimento absoluto para esse encontro com Jesus. E outros, mais despertos, mais sensibilizados, encontrarem com o Mestre, não no meio da iniquidade, mas ante ao trabalho que realizam. Então nós vamos ver um Ananias que definitivamente se entregou ao amor de Jesus, que o buscou num olhar, pelo trabalho. E nós podemos ser esses espíritos que vamos definitivamente encontrar com Jesus no trabalho. Porque dizer que esse encontro com Jesus precisa ser no sofrimento seria uma apologia à dor. Nós podemos ir de encontro a esse amor que nos busca todo o tempo todo, através daquilo que nós estamos realizando. Então, o convite da doutrina espírita para nós é que realmente é necessário estarmos intimamente numa dimensão de reflexão constante, de prece constante, de trocas afetivas com os nossos irmãos, companheiros, para que haja no nosso campo de atuação espiritual condições vibratórias para esse encontro com Jesus. E aí vem uma pergunta para nós: o que eu faço, o que eu realizo, e como eu faço e como eu realizo, estabelece essa possibilidade? Desse encontro com Jesus? Ou vai, no meu caso, ser necessário estar à beira de um caos orgânico para que esse processo se dê na minha intimidade? Qual é o momento do meu espírito? Porque todos nós estamos muito bem acompanhados dos nossos amigos espirituais. E muitas vezes eles nos socorrem com a doença gravíssima. Então vamos refletir, nesses momentos, para ver do que nós estamos precisando, para que definitivamente façamos esse encontro e estabelecemos a partir daí um viver coerente com tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos fazer a nossa prece. Jesus,
divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome, desejosos de que possamos crescer, alimentados pelo seu amor, pelas verdades de vida eterna. Que sejamos nós, Senhor, os Espíritos, a testemunharmos tudo o que temos aprendido. Queremos te agradecer, Mestre amado, por este momento em que estamos vivendo na Terra, onde temos aprendido infinitas lições, que muito tem acrescentado aos nossos espíritos. Mil vezes obrigado, Senhor, pelo seu amparo, pelos teus exemplos, por este evangelho de amor que nos aponta um caminho seguro, que nos conduz até o nosso Pai, que nos ama com infinito amor. Rogamos ao seu coração amoroso, Mestre amado, que o Senhor possa derramar sobre todos os nossos irmãos enfermos que se encontram em seus lares, nos hospitais, as vibrações de saúde e de amor. Que eles possam receber nesta hora o passe, Senhor, desta pleiade de espíritos que nos acompanham o passo, que nos amam, que nos sustentam na reencarnação. Que nossos irmãos queridos aos nossos corações possam sintonizar com esta equipe de espíritos bondosos que nos cercam nesta hora e absorverem das vibrações espirituais de que são necessitados, restabelecendo a saúde, o bom ânimo, o vigor e o compromisso de estar na terra em nome de Jesus. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, neste solo abençoado que o Senhor nos ofereceu, para que pudéssemos nos evangelizar, nos tornarmos espíritos lúcidos, honestos, dedicados ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.